na primeira epístola de Pedro. Estamos passando aí da metade da epístola. Na verdade, já passamos. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, versos 8 até o 12, que diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Estamos numa pandemia que tem altos e baixos. Quando pensamos que as coisas vão melhorar, de repente regredimos com as medidas de distanciamento, de restrição de circulação, e isso de certa forma nos deixa assim abalados, emocionalmente abalados. E Pedro aqui, nesses versos, está apontando as diretrizes para uma vida bem-sucedida, para uma vida feliz. Você poderia dizer, pastor, mas como ter uma vida feliz atravessando o que nós estamos atravessando? Eu penso que os irmãos deveriam perguntar a Pedro, que escreveu para os cristãos do primeiro século que estavam sofrendo uma terrível perseguição, perguntar a Pedro, como ter uma vida feliz em meio à perseguição feroz dos inimigos de Cristo? Então, qual o segredo para uma vida feliz? Para uma vida bem-aventurada? E felicidade aqui, eu não estou pensando em uma pessoa que anda com um sorriso largo, aberto, ou que sempre está tudo bem, mas é uma vida bem-sucedida a despeito das adversidades. Estou falando da felicidade cristã. Então, depois de dar instruções sobre como devemos viver em relação àqueles que não são crentes ainda, em relação às autoridades que estão sobre nós, que nem sempre são justas, depois de dar instruções sobre essa vida de serviço, sobre ser empregado muitas vezes, e também a vida em família, a vida conjugal, isso se estende a todas as relações parentais, Pedro agora apresenta um resumo das qualidades que os crentes devem expressar em seus relacionamentos para que possam ter uma vida finalmente feliz. Enquanto estiverem nesse mundo, ou enquanto estivermos neste mundo, nós não estaremos isentos de graves e variadas dificuldades. E geralmente essas dificuldades drenam, roubam a nossa alegria, a nossa energia, o nosso vigor e a nossa esperança. Mas, irmãos, perseguição e sofrimento fazem parte da vida, especialmente da vida cristã. Ainda assim, apesar do sofrimento, Pedro menciona os crentes como aqueles que amam a vida, aqueles que desejam viver felizes. Os crentes têm esse desejo em seu coração. Veja aí no verso 10, ele diz assim: quem quer amar a vida e ver dias felizes? Ele se refere aos crentes assim. E como isso é possível? Veja que nesse trecho que lemos, Pedro vai citar o Salmo 34. E esse salmo apresenta os segredos de uma vida realmente feliz. Há algumas atitudes cristãs a serem cultivadas para dias felizes. John MacArthur Jr., um pastor norte-americano, ele que tracejou esse esboço que eu vou falar aqui essa manhã. Então, nós vamos falar sobre atitude correta, resposta correta, padrão correto e incentivo correto. Primeiro, atitude correta, verso 8. Pedro menciona 5 características de uma vida que trazem a bênção de Deus e, consequentemente, uma vida feliz.
Ele diz assim, sede todos de igual ânimo. E essa expressão de igual ânimo literalmente significa ter a mesma mente. Isso não quer dizer que nós devemos pensar e agir da mesma maneira como igreja do Senhor. Unidade na Bíblia não é o mesmo que uniformidade, onde todo mundo parece funcionar da mesma forma. Pedro não está nos chamando para cantar em uníssono, mas Pedro está nos chamando para cantar em harmonia, com as vozes divididas, e cada voz vai ter a sua função nessa melodia. A igreja é o corpo de Cristo, e em Cristo, e com o seu poder, caminhamos acima de todas as coisas que nos dividem. O que une a igreja? Cristo. É Cristo Jesus. Em Cristo temos uma unidade que vai transcender e muito as questões secundárias. Podemos discordar de muitas coisas, e isso é natural, é normal, e ainda viver em harmonia uns com os outros, se nós mantermos o nosso foco no Senhor Jesus Cristo. Quando há desarmonia, quando há desunião na igreja, quando há partidarismos, pode ter certeza que o pecado está presente. E um reino dividido não subsiste. Veja o nosso país nessa guerra de narrativas extremas. Nós não conseguimos enfrentar muita coisa com essa guerra de narrativas. Isso não é bom para o nosso país. A Bíblia já ensinava isso há milênios atrás. Um reino dividido não subsiste. Então, quando se fala em harmonia, não é que vamos exatamente pensar da mesma maneira, mas o que nos une é maior do que as nossas diferenças. Pedro vai falar também compadecidos, e essa expressão significa sofrer com o outro, a partir da qual obtemos a palavra simpatia em português. Pedro nos instrui a sermos simpáticos ou compassivos com os nossos irmãos. O autor de Hebreus declara que o nosso Salvador se compadeceu das nossas fraquezas. Hebreus capítulo 4, verso 15. E por isso devemos fazer o mesmo. Na verdade, todo crente deve ser sensível aos sofrimentos dos outros. Devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com os que choram, como diz Romanos 12, 15. Simpatia é a dor do outro em nosso coração. E se compadecer é ter a dor do outro no nosso coração. Assim não devemos ser insensíveis, indiferentes, cínicos sobre o sofrimento que vemos na vida dos nossos irmãos. Geralmente a ovelha tem a visão de ovelha. A ovelha só vê o local que está bom para ela se alimentar e descansar. Mas a ovelha precisa em alguns momentos olhar a dor do outro, olhar a limitação do outro. Meus irmãos, como foi difícil tomar essa decisão para essa nova realidade que nós estamos vivendo. Meu desejo como pastor é encher o templo. É encher o templo e de fato isso traz muita alegria para o pastor, para o conselho, o templo cheio, as pessoas alegres, cantando. Mas nós não devemos olhar apenas aquilo que nos agrada, aquilo que nos chama a atenção, mas olhar as necessidades dos outros. Isso é simpatia, isso é compadecer-se. Pedro diz fraternalmente amigos, se refere a uma amizade carinhosa, a um amor de irmão. Como crentes, somos membros da mesma família. E esse fraternos é Filadelfos, que indica um senso de lealdade tão forte como a relação da família natural, quando essas relações são boas. Nem sempre as relações familiares são boas, mas quando são boas, elas são bastante fortes. Aqueles que demonstram esse carinho irão fazê-lo através de serviço desinteressado. Esse serviço começa na igreja, entre os fiéis, e se estende para o mundo. Pedro também vai falar misericordiosos, e a palavra misericórdia aqui se refere a órgãos internos e às vezes é traduzido como entranha e intestinos. Quando você sente um medo muito forte, tem uma reação muito forte, há pessoas que têm um desencaminho intestinal. Sentem na hora. Sentem. Então,
essa palavra misericórdia é a ideia de que tudo está envolvido. Afetos e emoções têm um impacto visceral. Portanto, essa palavra significa um tipo poderoso de sentimento em relação aos nossos irmãos. Pedro chama os cristãos a ter emoções profundas para com aqueles que estão sofrendo. Nosso Senhor Jesus, ali à porta da tumba de Lázaro, ao ver o sofrimento da família de Lázaro, ele chora. Muitos dizem, mas ele já sabia que Lázaro iria ser ressuscitado por suas mãos, pelo seu poder, e ele chorou. Uma ação misericordiosa, inevitável. Pedro chama os cristãos a terem emoções profundas para com aqueles que estão sofrendo. Mais tarde, essa palavra pode ser traduzida também como coragem. É preciso ter coragem para se envolver com as necessidades dos outros, e a ideia de ter sentimentos profundos e uma preocupação verdadeira com o outro. Por fim, Pedro fala de humildade, humildes. A palavra humilde tem a sua raiz na expressão amigo. Significa ser amigável de mente ou ser cortês, não apenas na frente, mas na mente, ter uma disposição gentil em relação ao próximo. Portanto, uma vida feliz está diretamente ligada, relacionada a relacionamentos saudáveis. Mas além de uma atitude correta, uma outra atitude cristã para dias felizes é uma resposta correta. Verso 9. Veja o que Pedro diz, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. O verso 9, na verdade, é a aplicação mais específica das 5 ordens do versículo anterior. Pedro aplica seus ensinamentos para situações em que os cristãos eventualmente sejam maltratados por outros. É exatamente o contexto que aqueles cristãos estavam vivendo, contexto de perseguição. E este verso contém um mandamento negativo e um positivo. Primeiro, o negativo, não pagando mal por mal. Um relacionamento saudável não é marcado apenas por atitudes corretas, mas por respostas corretas, reações corretas. Principalmente quando somos ultrajados. A palavra pagar significa literalmente retribuir, devolver. O cristão não deve pagar na mesma moeda. A vingança não é a melhor resposta que os crentes devem ter. Ou injúria por injúria. Irmãos, é importante ressaltar que quem está falando isso aqui é Pedro. Claro que inspirado pelo Espírito Santo. Estou falando de um dos discípulos mais violentos do grupo de Jesus, que fazia parte de uma facção chamada Zelotes, e promoviam revoltas armadas em Jerusalém. E Pedro, quando o Senhor Jesus foi preso naquela madrugada, foi o único que tirou a peixeira e desferiu um golpe na orelha do soldado, e decepou a orelha do soldado com um golpe apenas, para que o Senhor Jesus não fosse preso. Jesus, gentilmente, pega a orelha do soldado, o Malco, cola a orelha e diz, Pedro, não é por aí. Eu voluntariamente estou entregando minha vida. Então é Pedro quem está dizendo isso daqui. Esse Pedro, ou injúria por injúria, a tentação de responder na mesma moeda deve ter sido muito grande para os perseguidos, que foram os primeiros leitores dessa epístola. Assim, Pedro adverte seus leitores a não revidar. A expressão injúria por injúria significa aqui ultrajar, xingar ou falar mal. Ou a oração imprecatória. Senhor, mata os ímpios, atinja os malfeitores. O apóstolo Paulo declarou em 1 Coríntios 4, 12 a 13, quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Mais adiante, Paulo adverte aos crentes a não injuriar, em 1 Coríntios 6,10, ou se associar com aqueles que fazem isso, 1 Coríntios 5,11.
Então o primeiro mandamento é negativo, o segundo é positivo. Bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. E a palavra bem dizer significa literalmente falar bem, elogiar ou exaltar. O ponto do apóstolo Pedro é que o crente deve livremente conceder perdão a alguém que o tenha ofendido. Por quê, pastor? Porque todas as ofensas que nós recebermos nesta vida temporal, em comparação com a grandeza do que Cristo fez por nós, não são nada. Todas as ofensas. Porque nós ofendemos a Deus com os nossos pecados e Cristo tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo em Romanos, diz: a ninguém fiqueis devendo nada a não ser o quê? O amor. Os crentes receberam a bênção imerecida do perdão de uma dívida que lhes era impagável, ao invés da vingança merecida. Meus irmãos, aqui nós sempre ressaltamos algumas histórias verídicas. Uma igreja tinha um pastor, como sempre, um conselho, e nesse conselho tinha um presbítero que não gostava do pastor. E esse presbítero não gostava mesmo e tinha embates fortes com o pastor. No conselho, na igreja. Mas esse presbítero era sábio e tinha suas diferenças com o pastor, mas esse presbítero nunca tinha falado mal do pastor para sua esposa ou para os seus filhos. Belo dia, esse pastor saiu da igreja, foi para outra igreja, e passou-se um tempo e um dos filhos daquele presbítero foi casar e disse: nós temos que convidar o pastor tal, porque ele participou da minha adolescência, da minha infância, quero chamar ele, pai. Não, vamos chamar. E o pastor já até tinha esquecido daquelas brigas e tudo mais, mas de repente ele foi surpreendido com o convite para falar no casamento do filho do presbítero que ele tinha mais problemas na igreja. O presbítero não perdeu a família por mal dizer ao pastor, ao conselho, ou a algum irmão da igreja. Tinha suas diferenças, procurou resolver suas diferenças com o ministro. Mas, meus irmãos, nem sempre é assim. Geralmente nós reagimos a um insulto. Quando nós recebemos uma mensagem, um e-mail, nós temos os dedos nervosos para responder. Quando alguém faz uma acusação falsa, aí é que é complicado. E que nós queremos nos defender. Queremos nos vingar. Claro que temos que procurar a justiça. Nós não vamos ser injustiçados. Temos que procurar aquilo que é correto, mas da maneira correta, usando os meios corretos. O escritor britânico C.S. Lewis declarou o seguinte: ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o indesculpável em nós. Aquilo que era condenação eterna. Mas além de uma atitude e uma resposta corretas, outra atitude cristã para dias felizes é um padrão correto. Versos 10 a 11. Você quer uma vida boa? Pedro dá aqui 3 orientações para a verdadeira felicidade. Em primeiro lugar, refreie a língua do mal. A língua é muitas vezes rebelde e propensa ao pecado. Se não utilizarmos nossas palavras com muita cautela, nos tornaremos incendiários espirituais capazes de causar uma destruição generalizada. Assim, todos nós deveríamos com regularidade ler Tiago 3, fala sobre o bom uso da língua. O salmista fez uma súplica ao Senhor: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, 3. Evite que os lábios falem dolosamente. Ou seja, evitar fofocas, calúnias, linguagem de engano, exageros e todo tipo de maldade e loucura que podem sair da nossa boca. Em segundo lugar, aparta-te do mal e pratique o que é bom. A palavra apartar significa mais do que apenas evitar alguma coisa. Significa abandonar por uma razão muito simples, porque eu detesto, eu desprezo. É como aqueles que abandonaram alguns programas de TV. Não vem fundamento. Você detesta, despreza, então você não quer saber. Pedro está falando dessa forma em relação
ao mal, evitar todo tipo de mal, porque odiamos aquilo que é errado. Em terceiro lugar, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. E aqui esse verbo buscar transmite uma intensa e agressiva ação, como um caçador que busca vigorosamente uma caça, e ele sabe onde essa caça está. O termo paz indica uma condição constante de tranquilidade, e isso vai produzir alegria e felicidade. Quando você está em conflito com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus irmãos, dificilmente você vai estar em paz. Você já teve um desentendimento com uma pessoa muito próxima, talvez você nem conseguiu dormir, você ficou mal com aquilo. Você não consegue comer, né? Você fica muito desassossegado. Então, buscar a paz é como um caçador que está prestes a pegar a sua caça. Mas além da atitude correta, resposta e padrão correto, uma outra atitude, a última, é um incentivo correto. Verso 12. Manter a paz, irmãos, não é fácil. Na verdade, às vezes é necessário muito esforço. E muitas vezes manter a paz não é possível. Porque os cristãos serão perseguidos. O que depender de nós, nós teremos paz com todos. Mas muitas vezes não depende de nós. E aí o Pedro vai dizer o seguinte: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E a frase olhos do Senhor é muito comum no Antigo Testamento. E o que isso significa? Uma vigilância especial e carinhosa de Deus sobre o seu povo. Deus está vendo tudo, nada foge ao seu olhar. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Então percebam que essas expressões olhos e ouvidos do Senhor enfatizam essa supervisão criteriosa e amorosa do Senhor. Especialmente em relação às nossas necessidades, às nossas reais necessidades. Deus está consciente de tudo o que acontece na vida de seus filhos. Nós tivemos essa experiência há poucos dias atrás de levar o Rafael para a creche e em seguida para a escola. E Rafael sempre supervisionado, até os 2 anos e meio, sempre supervisionado. Por mim, pela mãe dele ou por algum parente próximo. Em tudo. E de repente você tem que deixá-lo num local que você não está vendo nada. Você não sabe se ele vai ser bem tratado, se ele vai ser maltratado, se ele vai aprender coisa boa, se ele vai aprender coisa ruim, você não sabe. Há uma certa incerteza. Mas perceba, meu querido, que em relação a Deus, Ele sabe de tudo o que acontece na nossa vida. Se você ainda não contraiu o vírus, Ele sabe por quê. Talvez você nem contraia esse vírus. Se você contraiu, Ele sabe por quê também, das razões. Ele conhece cada célula do nosso corpo. Aquela que morreu agora, a que vai se refazer, ou a outra que vai se regenerar, enfim. Ele conhece cada partícula, cada detalhe, nada foge do seu olhar atencioso. Aqueles que fazem o bem não têm nenhuma razão para temer, porque Deus recompensará a sua justiça e punirá qualquer um que caluniar ou oprimir os crentes. Mas aí no finalzinho ele diz: o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Pedro, tracejando esse caminho para a felicidade, diz que nós seremos vingados pelo Senhor. Deus vai julgar a causa do seu povo. Esse rosto do Senhor aqui é a ira dele para com aqueles que fazem o que é mal, que desobedecem à sua palavra. Uma vida feliz não é a ausência de dificuldades, mas a certeza da presença de Deus em todas as situações. Eu quero concluir, irmãos. Nós desejamos momentos, dias felizes, bem-aventurados. Então nós devemos olhar com mais cuidado para essa passagem. Como que têm sido as nossas ações. Pedro cita o Salmo 34 e diz que se alguém ama a vida e deseja dias bons, então deve cuidar atentamente de suas palavras, ações, reações diante das perseguições, dos reveses. Como que nós reagimos na crise? Na crise é que nós sabemos o valor da nossa fé. É na crise. A
Pessoas que na crise dizem: eu fiz tanta coisa para Deus e Deus está fazendo isso comigo. Então sua fé não era bíblica, sua fé era barganhenta. Você fazia para receber alguma coisa dele. E sua fé ignora absolutamente a graça de Deus, porque se nós estamos de pé agora, foi a graça. Tem gente que deita e nem levanta mais. Tem gente que sai de casa e não volta mais. Se nós vamos e voltamos, estamos com saúde, é graça do Senhor. E os reveses vêm, a enfermidade vem, as lutas vêm. Como que nós reagimos na crise? É isso que Pedro está falando aqui. Então a Escritura promete que a bênção do Senhor estará sobre nós. Meus irmãos, que Deus possa nos ajudar a aplicar essas palavras aos nossos corações nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando. Deus possa trabalhar a nossa fé e tiremos o melhor dessa crise. Tiremos o melhor da crise. Não sabemos o que nos aguarda nos próximos meses. Deus sabe. Então é a Ele que nós devemos recorrer. É a Ele que nós devemos buscar e nos fortalecer.